Você falou do Sargento Pincel. Conta uma dele aí. Como é que morreu Ele o Sargento também Pincel? ele também era um cara, acho que foi câncer, se não me engano. E também era um cara, tipo, espírita, tinha umas coisas assim de ver. Ele falava que via muito o Mussum e o Zacarias, sabe? Tipo, o espírito deles, assim, Caramba. era um cara também bem... Porra. E era assim, era um cara muito leal, né? O que contava que era super puxa-saco do Renato, né? Porque era dependente dele, né? Era o patrão do cara, né? Então ele tinha que fazer esses afagos todos para poder trabalhar com E o aquele, Renato. como é que é? Ih, nojento. O Tião Macalé. Macalé. Era bem... Tinha até uma rincha do Tião Macalé com o Mussum, não O tinha? Mussum tinha um certo ciúme do Tião, né? Porque eles eram, se você for ver, dois intuitivos, né? O Tião era um cara que não precisava fazer muito esforço para fazer graça, igual o Mussum, né? Um cara extremamente Era engraçado, carismático, cativante. E tinha um Mas pequeno... não era bom de texto, não, né? Também, ele não conseguia falar, ele era analfabeto, né? Ele não conseguia, então era isso, era Tião, nojento, mas tem quadros incríveis do Tião Macalé, era um cara fantástico, né? E o Tião Macalé é uma coisa que pouca gente sabe. O Botafogo, nos anos 40, 50, tinha um jogador chamado Tião Macalé. Negro, também engraçado em campo, fazia tipo, era uma espécie, quase um antecessor do Garrincha, sabe? De brincar, de humilhar o adversário e tal. E meio que foi inspirado nesse jogador do Botafogo, o nome do Tião Macalé. Apesar de ele ser fluminense e tal. Porra, que legal, não sabia disso. Interessante. Naquela época, o grupo já era controverso, assim, com as piadinhas que faziam com o Mussum. O pessoal chegou a falar disso, que hoje, se tivesse no ar, era um conceito de completamente racismo, racista. essas coisas. Não, na verdade, não tinha isso, não tinha esse olhar. O Mussum zoava o Dedé, que zoava o Didi, que zoava o Zacarias na e época tal. que o pessoal tinha cérebro. Mas o que vocês podem perceber, por exemplo, nessa questão da homossexualidade, todas essas piadas, iam sempre pro Dedé, né? Isso, tipo, era só uma ironia, né? O Renato muito brincava, né? De falar que ele era, como que é, rapaz alegre, essas coisas todas. Mas era mais uma coisa de ironia, porque era completamente oposto, que era o Dedé. E nunca faziam com o Zacarias, né? Brincavam muito com o Tinha Mussum. um respeito, né? Tinham. Sim, era muito legal isso. Tinha. E o Mussum, isso é muito legal, porque naquela o mais época... bacana de tudo é que o Mussum, ele brincava ele mesmo, ou chamava assim, o grande pássaro, tudo. E todos tinham um respeito enorme pelo Mussum. Porque era uma nova geração de cérebro, né? Não de agora que tem um grau de ameba. Acontece que, assim, se você for olhar, eram 4 amigos que se zoavam, né? A diferença é que era filmado aquilo, né? E era uma época que isso era permitido, né? Não dá para julgar e olhar os caras com os olhos de hoje, né? Sim, não tenho dúvida. Então, quando aparecia uma mulher, eles chamavam de bicho bom, né? Eles encostavam nela e passavam o dedo na língua para sentir o sabor da mulher, né? Tinha essa questão da Não passa vídeo, não. Não pode é verdade, o vídeo não pode. Do Renato como cabeça chata, cardeal, né? Que é o peito branco, e ele tingiu o cabelo de loiros, ferrugem, sei lá que coisa. Brincava com o Zacarias da questão da calvície dele e do Dedé dessa questão da homossexualidade e tal. Né? Brincavam como se ele fosse... mas era o contexto da época. Era o contexto. Aquilo, o Mussum, se você for ver, fazia apologia da bebida. Demais. Né? Então ele brincava muito, sempre estava bêbado, sempre falava, não, eu quero beber, quero quero não sei o quê. E tinham quadros que faziam graça com isso, tudo, né? Então não dá para julgar os caras, né? As piadas eram fruto de uma época. Né? O Mussum com aquela garrafa pendurada. Que isso, o médico mandou suspender a bebida. É o que tudo. O próprio... Nós tivemos aqui a semana passada o Ricardo Ventura, né? E ele mesmo falou, depende, o contexto é da época que você vive. Então, ele até deu um exemplo legal, falou, se nós vivêssemos em 1800, será que nós teríamos escravos?
Possivelmente sim, porque naquela época era normal. Então, quer dizer, naquela época era normal esse tipo de piada. Então você não pode condenar as pessoas pelo que elas faziam naquela época, né? É o contexto da época. Para eu que tenho 64 anos, é chocante essa nova. Exatamente. É mais natural aquela época. Do que a gente tá vivendo agora? Do que a gente tá vivendo. Sim, você falou aí de um... me veio um negócio na cabeça que foi muito foda. Que nós estamos falando tanto de Trapalhões, você falou do cara que pintou o cabelo, Ferrugem. Não, ele pintava de Ferrugem. Mas você fez eu lembrar do Ferrugem. Sim. Você lembra do Ferrugem? Lembro, claro. Sim, uma lenda. Entrevistei ele. Você entrevistou ele? Ele ainda tá vivo e ele fez coisas com os Trapalhões. Ele conta uma história muito engraçada, que na época ele estava na Tupi, o Renato sabotou ele, né? Porque ele, criança, né, e sempre foi muito carismático, fazia muito sucesso. Até que uma hora ele falou, dá uma segurada aí, as piadas dele passam para mim. O Ferrugem conta isso. Caramba! Então você vê que o Renato sempre foi bem ganancioso, né? Ele é de São Paulo, Ferrugem? Ferrugem é. Tem que trazer o Ferrugem aqui. Você lembra do Ferrugem? Pega a foto aí do Ferrugem. Ele tá pequenininho até hoje. Que legal. Nossa, me veio a imagem dele na cabeça. Essa diferença eu vejo da nossa turma. Uma vez o Murilo disse que nós não somos unidos. Mas lá tá eu, Pegador, que é o Marcos, né? O Faxinildo. O Ferrugem. É o Ferrugem. Ele era bonitinho. Essa do meio aí, de camisa vermelha... Vem daquela época. É daquela época. Essa é a clássica, né? E ele é muito bom. Com que idade ele tá hoje? Quase a minha, né? Pode ser. Acredito que quase com a minha idade. Interessante trazer o Ferrugem aqui. Deve estar com a minha idade, com certeza. Mas na nossa turma ali, um troca às vezes o Capela tá lá também, passa uma piada pro outro, sabe? Existe uma... Até o Capela esses dias me contou uma piada, eu me dei muito bem, eu acabei contando. Essa piada é pra você, Ira. E eu contei, foi muito legal. Então, entre a gente tem isso, assim, muito, muito bacana. Um que já contou uma piada, empurra, aí o Murilo dá sinal, entra. Eu falei, como eu já entrei, eu já empurro o outro já me empurra. Sim, assim, a gente é bem parceiro nisso aí. Funcionava assim, né? Grupo de humor é assim, né? Um levantar pro outro, né? Porque, você vê, não funciona. O próprio Renato já falou várias vezes que não sabia fazer humor sozinho. Ele sempre precisava de alguém para poder fazer. Sim. Tem gente que consegue, ele não conseguia, né? Então, os outros três eram muito importantes para ele, assim como o Renato era importante para os outros três, né? Sim. E aí, quando falece o Zacarias, aí são as dores e as delícias de se trabalhar em grupo, né? Você tem aquela formação que você conhece, quando morre um, você já fica... já sente um estranhamento ali, né? E aí eles tentaram refazer o programa com esses quadros todos que eu falei, né? Da Vila Vintém, os Cafundó do Brejo, Trapotel, tudo, mas já não era a mesma coisa. Também eles já estavam... eles faziam um humor muito físico, né? Então, também estavam já envelhecendo. E a geração foi também, que acompanhou os Trapalhões, foi mudando, né?